Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura João Ribeiro, hoje para vos falar aqui sobre o Visual Studio Code, nomeadamente no que diz respeito à utilização de Code Snippets. O Visual Studio Code está a ser cada vez mais adotado por quem faz código, quem programa, principalmente por quem está a fazer código para a web e por conseguinte faz todo sentido de vez em quando trazermos aqui alguns vídeos para mostrar algumas funcionalidades que porventura vocês possam não conhecer. Os Code Snippets, penso que toda a gente sabe o que é. Portanto, são porções de código que nós podemos inserir apenas com a digitação de um comando e que nos aceleram muito a produção do nosso código. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui os dois fecheiros num projeto completamente limpo. Estes fecheiros não têm rigorosamente nada, então temos aqui o index.html e temos o index.php. Eu coloquei aqui os dois fecheiros diferentes, porquê? Porque nós podemos ter code snippets para cada tipo de linguagem, mas também podemos ter a nível global. Então o que é que acontece aqui no caso concreto do HTML? Por exemplo, se nós tivermos o fecheiro de HTML aberto, e neste caso temos o fecheiro completamente limpo, nós podemos colocar HTML e vão-nos aparecer aqui algumas sugestões que são de facto code snippets. O que é que estes code snippets permitem fazer? Se eu selecionar a opção HTML 2.5, o que vai acontecer é que ela automaticamente vai-me construir este código. Eventualmente vocês já tinham experimentado esta funcionalidade e ela existe para outro tipo de linguagens. Por exemplo, se eu colocar aqui PHP, não acontece aquilo que eu queria, que era, por exemplo, colocar aqui as tags do PHP. Porque nós vamos estar sempre sistematicamente no PHP a escrever qualquer coisa como isto, ok? E queríamos aqui qualquer coisa que agilizasse, um mecanismo que agilizasse este procedimento. Ora, o que é que acontece aqui no caso do HTML? Nós escrevemos HTML 2.5, se eu colocar aqui HTML 2.5, também vou ter a possibilidade de poder colocar aqui aquele template, o que faz sentido porque no PHP nós colocamos HTML pelo meio. Bom, posto isto, eu quero vos mostrar como é que nós podemos criar os nossos próprios code snippets, ok? E para isso nós podemos separá-los por linguagens, mas existe um mecanismo muito interessante no Visual Studio Code que é a possibilidade de nós criarmos code snippets que são globais. E eu vou-vos explicar como é que nós podemos criá-los de forma global, porque dessa forma eles estarão disponíveis em qualquer uma das nossas linguagens, ok? Então para acedermos aos code snippets nós vamos pressionar Ctrl+Shift+P e nesta área de pesquisa dentro do Visual Studio Code, vocês vão escrever a palavra snip com 2 P's. É o suficiente. Porquê? Vai-vos aparecer a opção Insert Snippet ou então Configure User Snippets. Isto é, configurar User Snippets. Obviamente que esta opção aqui é para inserir snippets que já existem, portanto, porções de código que já existem, mas nós queremos criar as nossas próprias. Bom, quando clicarmos aqui, vai aparecer aqui este conjunto de opções. Como podem observar, a maior parte das linguagens já está aqui elencada, nomeadamente o caso do HTML, do Java, o Go, etc, etc. Bom, mas nós não queremos mexer nestes fecheiros, ok? Estes fecheiros vamos deixá-los estar aqui quietinhos. Na prática, a maior parte deles nem sequer existe, são apenas chamadas de atenção para as linguagens que nós podemos utilizar, porque quando nós clicarmos num destes fecheiros, o que vai ser feito pelo Visual Studio Code é, na prática, criar um fecheiro JSON por trás. E eu já vou mostrar onde é que eles ficam alojados. Neste caso, eles vão ficar alojados dentro desta localização toda. Vocês têm acesso a isto depois. Eu já vos vou mostrar como, para poderem, por exemplo, fazer cópias de segurança dos vossos fecheiros com Code Snippets. A opção que eu quero aqui utilizar é a opção do New Global Snippets File. Um fecheiro global que, portanto, vai estar disponível para todas as linguagens de Code Snippets. Então eu vou clicar aqui e ele vai me perguntar, ok, qual é o nome que você quer dar a estes códigos? Eu vou, por exemplo, colocar aqui o nome João, ok? E ele vai ficar com a extensão .code-snippets. Vamos aqui clicar em guardar. E o que vai acontecer automaticamente por parte do Visual Studio Code é que ele vai colocar aqui um comentário. Isto é um fecheiro de JSON, ok? Vai colocar aqui um comentário explicando como é que nós construímos snippets. E se nós perdêssemos um bocadinho de tempo, não é preciso muito, nós iríamos perceber como é que os code snippets são criados. Ele está aqui o exemplo, ok? De um code snippet e eu vou explicar aqui basicamente como é que isto funciona. Ora, em primeiro lugar, nós queremos configurar, por exemplo, as tags de abertura e fecho do PHP, ok? Qualquer coisa que nós possamos colocar aqui PHP e automaticamente aparecer então a possibilidade de nós podermos colocar com este código as tags que correspondem a isto que aqui está. Okay? E além disso, com um espaço aqui dentro e com o cursor automaticamente colocado ali naquele espaço para nós podermos inserir código.
Bom, como é que nós vamos fazer isto aqui? Em primeiro lugar, nós vamos ter que identificar o nosso code snippet, neste caso. Vamos colocar aqui PHP tags, por exemplo, as tags 1, que eu depois vou mostrar como fazer 1 segundo. Vamos depois colocar aqui 2 pontos e vamos abrir e fechar os parênteses. Ora, dentro deste espaço aqui é que nós vamos definir quais são as características do nosso code snippet. E nós temos aqui propriedades que são obrigatórias. Neste caso, o prefix. E o prefix é o quê? É o código que nós vamos escrever aqui, okay? Nomeadamente, quando nós escrevemos o PHP, é o código que vai ser escrito aqui e que vai identificar a existência de um code snippet. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, neste caso, PHP 1. Ok? Vamos colocar assim. Depois vamos colocar uma vírgula e no espaço seguinte nós vamos definir aquilo que é o body, que é exatamente aquilo que aqui está. Ora, o body é o corpo do nosso code snippet. É onde nós vamos colocar o código que irá ser colocado automaticamente ou colado automaticamente dentro do nosso documento. Nós vamos colocar aqui os parênteses retos e vamos já fechar aqui com uma vírgula em baixo, ok? Porque todos estes elementos têm que ser fechados com uma vírgula no final. Ora, o que é que nós vamos agora escrever aqui dentro? Bom, nós vamos escrever aqui PHP, que é o que nós queremos colocar aqui. Vamos colocar aqui um espaço e vamos fechar aqui o PHP. E o que é que nós estamos a fazer aqui na prática? Estamos a dizer qual é o código que nós queremos que seja impresso quando colocamos ali o PHP 1. Vamos deixar por instantes ficar assim. Finalmente, vamos colocar aqui um outro campo, que é obrigatório, que é o description. No campo da descrição, nós vamos dizer aqui o que é que isto faz. Insere as tags de PHP. E temos o nosso code snippet feito. Vamos pressionar Ctrl S, está guardado, e agora vamos testar aqui com o PHP 1. Se nós colocarmos agora aqui PHP 1, neste caso nem foi necessário, porquê? Porque ele foi logo de imediato listar aqui um conjunto de, neste caso um conjunto que só tem um valor, o conjunto dos nossos snippets. O que quer dizer que se eu agora clicar aqui, nós vamos ter aquele texto que inserimos aqui dentro, colocado automaticamente. Mas eu disse no início deste vídeo que queríamos colocar, por exemplo, aqui o cursor dentro. Ora, então, para isso, nós podemos simplesmente chegar aqui aos nossos code snippets e colocar aqui no interior um código interno que é o cifrão 1. O que é que isto significa, o cifrão 1? Significa que o cursor, depois de ser inserido o código, vai ficar automaticamente localizado no local onde está este código daqui. Vamos fazer essa experiência, Ctrl S para guardar, vamos aqui ao index e vamos colocar outra vez PHP, e agora quando pressionamos a tecla Return ou Enter, porque já está selecionada esta opção, reparem o que é que acontece, o bloco de código é colocado e já podemos escrever o nosso código aqui. Muitas vezes nós vamos precisar das tags de PHP, mas desta feita colocadas, por exemplo, deste modo. Ok? Para podermos começar a escrever aqui. Então como é que nós vamos fazer? Bom, vamos criar um novo code snippet. Podemos copiar a estrutura deste. Colocamos aqui uma vírgula porque eles terão que ficar separados. O último não necessita de vírgula. Aqui vamos alterar, por exemplo, para PHP tags 2. Aqui vamos colocar também 2, porque tem de ter um nome diferente. E o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, agora aqui é muito importante perceber o que é que temos que fazer. Eu vou colocar aqui, por cada linha, tenho que colocar o abrir e fechar as aspas. Depois vamos colocar uma vírgula, vamos colocar a linha seguinte, ok? E eu vou colocar aqui logo um tab para deixar ficar ali o 1. Vamos colocar aqui outra vírgula e depois em baixo vamos colocar finalmente o fecho da minha tag. Okay? Vamos pressionar aqui a gravação. Ele poderá estar aqui a dar um erro. Vamos já verificar se ele vai funcionar ou não. Ok? Nós gravamos, vamos aqui apagar isto tudo. Vamos colocar agora PHP e reparem como já aparecem as duas opções. Mas quando eu clicar aqui, ok, cá está então já inserido o código, prontinho para que eu possa escrever ali. Okay? Eventualmente, se vocês verificarem que há aqui um erro, pode ter a ver com o facto de ter uma tab, ter espaços, etc. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 espaços. Vamos guardar outra vez e já não acontece isso. Portanto, a indentação aqui foi feita com espaços e não com uma tab. Se nós colocarmos aqui uma tab, pode aparecer às vezes um erro e, portanto, vocês podem simular essa circunstância colocando aqui espaços. 1, 2, 3, 4. Okay? E, neste caso, guardamos. Quando nós formos aqui, então, colocar PHP, vamos poder escolher a primeira ou a segunda. Clicamos Return e já podemos escrever o nosso código aqui dentro. Vamos imaginar ainda uma outra circunstância antes de terminarmos este vídeo. Por exemplo, se nós quisermos utilizar os code snippets para criar os famosos comentários que eu tão regularmente uso. Bom, eu posso simplesmente chegar aqui e agora atenção, porque vamos usar comentários do PHP. Então eu vou colocar aqui comentário
do PHP e vou colocar aqui 1. Porquê? Porque eu vou colocar um com PHP 1. E agora o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho aqui as aberturas das tags de PHP, mas o que eu quero na prática fazer é colocar um comentário deste tipo, ok? E agora vou colocar aqui por baixo também um comentário deste tipo e vou colocar aqui um a seguir este espaço. O que é que isto vai permitir? Criar um comentário e colocar logo ali aquele espaçozinho que me vai permitir descrever o que é que, por exemplo, este fecheiro onde vai aparecer este comentário vai fazer. Então eu vou colocar aqui insere as tags de PHP, neste caso insere um comentário de PHP. Ok? Ora, vamos então verificar o que é que acontece aqui. Vamos imaginar que eu escrevo PHP, já tenho aqui as minhas tags e agora quero inserir um comentário. Então eu vou escrever com e reparem como aparece aqui com PHP1. Então eu escolho e já tenho o meu comentário ali pronto a escrever o que é que este fecheiro vai fazer. Se eu, por exemplo, quiser ter uma funcionalidade que para além deste comentário, ou para além desta linha, tem uma segunda linha com um comentário 2, então eu posso colocar o cifrão 2. O que é que vai acontecer? Em primeiro lugar vai ficar o cursor colocado ali, em segundo lugar vai aparecer ali. Vamos verificar como é que isto funciona. Ctrl S para guardar. Vamos regressar aqui tudo. Reparem agora, PHP, vou inserir as tags, com, ok? Com 1. Vamos clicar ali e reparem o que é que aconteceu aqui. Eu tenho agora aqui a possibilidade de escrever, ok? E depois saltar para baixo e passar para o seguinte, ok? Neste caso concreto aqui nos comentários não funciona muito bem, mas acontece, por exemplo, quando vocês colocam um code snippet que já existe, que é o for each, por exemplo. Se vocês verificarem agora o que é que o for each vai fazer, é que ele vai nos pedir primeiro a primeira variável, eu vou escrever... Okay? Quando eu faço o tab, eu vou escrever a segunda variável. Quando faço outro tab, eu vou poder escrever o resto. Okay? Portanto, para isso vocês podem utilizar cifrão 1, cifrão 2, etc, 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 para que isso se possa ir replicando ao longo dos vossos code snippets. Não esquecer então que este fecheiro é global. Todos estes code snippets estão a funcionar em qualquer tipo de linguagem, o que quer dizer que se eu chegar aqui ao HTML e colocar PHP, eu também vou ter acesso a eles. Se eu colocar com, também vou ter acesso ao comentário de PHP, mas uma vez que estamos num fecheiro de HTML, não vai funcionar corretamente, porque os comentários de HTML são diferentes. Por conseguinte, eu poderia aqui até inserir um outro code snippet, que não é neste caso necessário porque ele já existe. Vamos colocar aqui comentário do HTML. Okay? E neste caso o comentário do HTML, vamos colocar aqui como HTML. E como é que é o comentário do HTML? Bom, neste caso é feito desta forma. E podemos colocar aqui o cifrão 1. E temos o nosso comentário feito. Ok? Vamos verificar se ele vai funcionar corretamente. Ok? Vamos regressar aqui. Com HTML. Clicamos e já está. Já podemos escrever. Claro que isto aqui já existe. Nós podemos escrever Ctrl e o til, e ele automaticamente coloca, mas vocês podem querer colocar um comentário diferente, nomeadamente, por exemplo, colocar à frente do comentário um conjunto de caracteres. Então, neste caso, o que é que nós vamos ter aqui agora? Se eu colocar aqui com HTML, nós já vamos ter um comentário deste tipo. Fica aqui então esta dica, só terminando dizendo o seguinte: se vocês quiserem ter acesso depois à pasta onde os code snippets estão guardados, vocês fazem o seguinte: vamos aqui fechar tudo isto, okay? Vamos fazer Ctrl Shift P, Snip, vamos aqui ao Configure User Snippets e vão aparecer aqui os nossos fecheiros todos, nomeadamente aquele que eu criei. Para nós termos acesso a ele, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, ou neste caso vamos abri-lo primeiro. Aqui em cima vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos pedir para revelar no Explorer. O que vai acontecer quando clicarem em revelar no Explorer, ele vai abrir esta pasta que aqui está. E vocês muito simplesmente podem copiar este fecheiro, que é um fecheiro de texto, guardá-lo numa pen, guardá-lo num disco rígido, para poderem utilizar ou poderem partilhar com os vossos colegas.